Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? E esse domingo, como tem sido, ou como foi o seu domingo, na verdade, né, de futebol americano? Vocês já devem estar vendo aqui a minha camiseta, a minha jersey, né? Vocês sabem que o meu final de semana não foi nada bom. Então, a situação talvez seja um pouco meio caótica. Talvez aqueles que gostam de ver o torcedor sofrer, talvez vão ver aí umas choradeiras minhas. Quem sabe, né? Mas, porém, todavia, entretanto, vamos para aqueles recadinhos básicos, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, porque isso ajuda os números do YouTube a entenderem que o canal é relevante. Ele vai espalhando aí para mais gente dentro da plataforma. Já fizeram isso? Estão prontos para os destaques deste domingo? Só lembrando que eu estou gravando antes do Sunday Night Football, então o jogo do Sunday Night Football estará no vídeo de terça-feira. Para falar dos jogos de Monday Night Football, eu já vou colocar os 3 jogos, ou pelo menos 2 jogos desses 3, ok? Já fizeram tudo isso? Estão prontos então para o vídeo? Solta a vinheta. Bem, galerinha, eu vou começar com choradeira. Sim, vou começar a falar de choradeira aqui, porque eu vou começar com Kansas City 28, São Francisco 18. Joguinho feio, ruim pra caramba. Tá? Foi um jogo basicamente resolvido por turnovers, e aqueles que conseguiram pontuar melhor nos turnovers foram os que se deram melhor. Então nós tivemos aí dois ataques que não foram tão bem assim em se tratando de jogo aéreo principalmente, mas em se tratando de jogo corrido, o dos Chiefs foi um pouco melhor, inclusive capitalizando melhor aí com Kareem Hunt. Patrick Mahomes lançou 2 interceptações, foram 16 passes completos de 27 tentados, 154 jardas. Ele ainda conseguiu ser sacado 2 vezes pelo time do 49ers, o que é um certo milagre, aparentemente, porque é difícil sacar Patrick Mahomes, principalmente a defesa do 49ers. Mas do outro lado do campo, né, do outro time, nós tivemos um Brock Purdy bem, mas bem ruinzinho em campo nesse jogo. Foram 17 passes completos de 31 tentados, 212 jardas, e 3 interceptações, bem bestinhas. Tá certo que 2 teve ali a infiltração da defesa adversária pelo lado direito do campo, para variar, mas isso não isenta o Brock Purdy de péssimos lançamentos que ele fez para jogadores que estavam, talvez, mesmo que marcados, mas em condições de receber passes. Hoje não foi o dia do 49ers, não foi o dia de Brock Purdy, não foi o dia de ninguém ali dentro. O destaque maior do 49ers foi para o George Kittle, que teve aí apenas 92 jardas. Pronto, a Tyrande tá ótimo, mas não conseguiu nada além disso, porque nem mesmo perto de touchdown chegamos hoje pelo ar. Os únicos 2 touchdowns marcados pelo 49ers veio por terra e com Brock Purdy já na end zone ali, fazendo suas corridinhas, já faltando 1, 2 jardas no máximo para a end zone. Do outro lado, Kareem Hunt anotou 78 jardas em 22 carregadas, 2 touchdowns. Um outro touchdown numa 4ª descida, o que é duro falar, porque o cacilda que Patrick Mahomes gosta de azucrinar o 49ers. Foi um único touchdown, mas ele teve aí um total de 5 carregadas e 39 jardas, sendo a maior delas de 33. E o Mecole Hardman, um wide receiver, que correu 38 jardas aí, teve um touchdown corrido. Kyle Shanahan parece que tem um medo gigantesco de enfrentar o Kansas City Chiefs, não consegue desenvolver um ataque decente contra a defesa dos Chiefs, e ainda mais, a defesa não consegue perturbar, incomodar de fato o Patrick Mahomes. Teve algumas boas pressões? Teve, mas nunca é o suficiente para fazer o Patrick Mahomes desistir da jogada ou errar. Tá certo que ele errou 2 vezes, mas não é o suficiente se a gente erra mais. Contra Kansas City Chiefs você não pode errar, você tem que acertar e garantir que eles errem o suficiente para que você consiga ganhar. Bem, mais uma derrota contada aí para o Kansas City Chiefs. Dessas derrotas, eu acho que é o 6º ou 7º ano que a gente está sem vencer os Chiefs. Freguesia. O freguês tem sempre razão, a gente vem chorando, eles atendem a gente. Fazer o que, né? Paciência. Deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre a minha opinião sobre esse jogo.
Começando com o jogo da manhã deste domingo, Patriots 16, Jaguars 32. O dobro de pontos do seu adversário fez o time do Jacksonville Jaguars. E foi mais um jogo onde o equilíbrio entre o jogo terrestre e o jogo passado fez a grande diferença para o time vencedor, que nesse caso foi o Jacksonville Jaguars. E por que não, mais uma semana de emprego, né? Garantindo aí mais uma semana de emprego para Doug Peterson como head coach da franquia. Os Patriots até não foram tão maus assim, só que sem jogo terrestre entrar, né, o jogo terrestre não conseguiu fazer nada basicamente nessa partida, e isso não foi suficiente. Então o pouco que conseguiram jogar foi pelo ar, e Drake May fez um trabalho regular para bom, tá? Ok? Foi de regular para bom. Pra você ter uma ideia, olhem os números dos dois quarterbacks. O Trevor Lawrence teve 15 passes completos de 20, errou só 5, uma boa média, 193 jardas. Espera-se mais dele? Sim, ok. E um touchdown. Do outro lado, Drake May, ele anotou aí 26 passes completos de 37 e 276 jardas. E 2 touchdowns, sem interceptação. Aí fala assim, poxa, com tanto jogo, com números tão relevantes, eles não conseguiram vencer? Por quê, né? Pra você ter uma ideia, Drake May foi o cara que teve a mesma quantidade de jardas corridas que o seu melhor running back, que foi Ramondre Stevenson, 18. Então você junta aí 18 jardas Stevenson, 18 jardas e meio, são 36. Mais um picadinho ali, eles tiveram um pouco mais de 40 jardas corridas no jogo inteiro. Isso faz falta e fez muita falta. No lado dos Jags, nós tivemos totalmente o avesso disso. O Tank Bigsby anotou aí 100 jardas a mais que o running back Ramondre Stevenson. Foram 118 jardas e 2 touchdowns anotados. O ataque e a defesa ficaram muito bem organizados nesse jogo, tá certo. Assim como aconteceu naquele jogo dos Patriots contra os 49ers, foi um jogo contra os Patriots. Mas, como o 49ers fez naquela partida, os Jaguars aproveitaram para fazer o mínimo para vencer um jogo em que ele deveria vencer. E foi o que aconteceu. Agora está 2-5, os Patriots estão 1-6. É algo desesperador para o torcedor? Não. Querendo ou não, não é desesperador porque o May está mostrando serviço. Só que ele não tem peças ao redor dele para, vamos dizer assim, colocar esse serviço em prática de forma convincente para todos. Então falta bons recebedores, falta uma boa L, falta uma boa DL. A secundária, uma mãe contra o jogo corrido, assim como a linha defensiva. Não é para se desesperar. Eu creio que os torcedores dos Patriots hoje estão mais esperançosos para médio e longo prazo do que estaria com o Mac Jones ou até mesmo com o Jacob Brissett como quarterbacks. Afinal de contas, o Drake May está mostrando serviço. E o Jacksonville Jaguars, paciência, foi o segundo jogo que eles venceram, mas foi contra os Patriots. Temos que ver se eles vão manter essa regularidade em jogos mais difíceis e vão conseguir trazer a vitória para Jacksonville em jogos mais difíceis. Calma, torcedor dos Jags, tem chão ainda pela frente. Seattle Seahawks 34, 14 para os Falcons. O único time que pontuou em todos os quartos nessa partida foi o Seattle Seahawks. A defesa também anotou o touchdown de fumble recuperado com o Derrick Hall. E por que eu coloquei essas informações? Primeiro porque os Falcons só marcaram 2 touchdowns. Um no segundo quarto e um no terceiro quarto. Mas aí o jogo já tinha descambado para muitos pontos contra o time da casa. O jogo corrido foi menos expressivo que o de Atlanta. Olha só, o jogo de Seattle foi menos expressivo. Foram 103 jardas para Seattle contra 155 de Atlanta. Porém, ele foi mais efetivo na partida. Mesmo com Bijan Robinson, por exemplo, tendo aí anotado mais de 140 jardas totais, entre jardas corridas e jardas recebidas, e anotado seu touchdown. Hoje, a derrota dos Falcons tem nome e sobrenome, Kirk Cousins. Ele teve 24 passes completados de 35 tentados, 232 jardas, um touchdown e 2 interceptações. Aí na batalha de turnovers, venceu o time mais bem efetivo aí, né? O time que conseguiu se manter mais regular na partida. Só que a vitória de Seattle aí não é apenas demérito do Atlanta Falcons não, tá? Dino Smith ele foi muito bem, 18 passes completos de 28, 207 jardas e 2 touchdowns lançados. Um jogo bem equilibrado do Seahawks com destaque aí para DK Metcalf e Kenneth Walker terceiro. Eles tiveram aí boas jardas e os touchdowns anotados
com eles, além de mais outros 2 jogadores que marcaram pontos aí. E que trabalho legal que a defesa fez, algo que faltou nas últimas 3 partidas. Né? Eles não tiveram esses mesmos números, essa mesma atuação nos últimos 3 jogos das semanas anteriores. Foram um total aí de 82 tackles, 5 tackles for loss, 3 sacks, 9 QB hits e o touchdown anotado aí do fumble recuperado pelo Hall. Né? Grande jogo do Seahawks, e o Neymar Souza Mai, eu acho que é assim que é o nome dele, lá do Zona Neutra, deve estar muito feliz, e nesse podcast ele vai estar fora de si. Vai estar fora de si. Que controlem ele lá no estúdio. Mais um jogo de destaque, mais um jogo muito bom de ter sido acompanhado. Texans 22, Packers 24. E um jogo onde a batalha dos turnovers aí não foi vencida pelo time que causou os turnovers, mas foi vencida por quem sofreu os turnovers, já que o Packers conseguiu vencer aí com um field goal no final do jogo. E os 2 touchdowns terrestres de Joe Mixon e suas 115 jardas não bastaram para baterem os Packers fora de casa. Por quê? C.J. Stroud não foi nada bem. C.J. Stroud foi praticamente anulado, foi limitado pela defesa dos Packers a 10 passes completos de 21 tentados, menos de 50% e apenas 86 jardas. Fraquíssimo esse jogo do C.J. Stroud. Jordan Love talvez esteja contando um pouco aí com sorte para vencer alguns jogos, só que bons jogadores também precisam de sorte. Patrick Mahomes tem para provar isso, que ele é um ótimo jogador e muitas vezes conta com a sorte também. Às vezes conta com a arbitragem. Deixa pra lá. Isso é muita discussão para outros vídeos, tá? Só que jogadores bons têm que contar com a sorte também. E ele tá contando. Ele veio aí de 2 derrotas, agora, né, vem jogando muito bem e trazendo vitórias para o seu time. E agora tá bem equilibrada a NFC Norte. A NFC Norte tá ali bem pau a pau, né? Pra você ter uma ideia, Vikings e Lions, todos eles têm, esses 2 têm 5 vitórias e 1 derrota. Por que Lions está em segundo? Porque os Vikings têm mais vitórias dentro da conferência, aliás, dentro da divisão. E mais vitórias em casa também. Os Lions só tem uma vitória dentro da divisão, porque só teve um jogo divisional que eles venceram. Os Packers estão 5-2, estão para baixo, porque ainda não tiveram a bye, talvez por causa disso, e também porque tem menos vitórias aí na divisão. E os Bears estão com 4-2, porque estavam de bye nesse final de semana, voltam semana que vem. E aí nós vamos ver como que vai ficar o equilíbrio desta divisão, que tá pauleira de acompanhar, porque tá muito bom, os jogos estão excelentes. Jogos que talvez a gente não pensasse que fossem tão bons na pré-temporada. E por falar em Lions e Vikings se enfrentaram no duelo divisional mais esperado e pronto, foi a partida da semana até agora. Até agora, partida da semana e ponto. Que jogo, que jogaço foi esse jogo entre Lions e Vikings. 31-29, um field goal no final. O Bates conseguiu trazer a vitória para o Lions. E não é que Jared Goff conseguiu resistir a toda a pressão mandada pela defesa dos Vikings, comandada aí pelo Brian Flores. Foi um Jared Goff exemplar que fazia tempo que eu não me lembro de ter visto ele jogar tão bem sob pressão. Pra você ter uma ideia, Goff ele teve aí 22 passes completos de 25 tentados, só 3 passes errados, 280 jardas e 2 touchdowns, nenhum turnover na conta do Goff. E olha que ele foi pressionado, hein? O Sam Darnold teve 22 passes completados de 27 tentados. Beleza, não são números ruins. 259 jardas, não são números ruins. Um touchdown, só que ele teve uma interceptação. E na batalha dos turnovers, dessa vez, mais uma vez, foi vencida pelo time que cometeu menos erros, ou que não cometeu erros dessa forma, que no caso foram os Lions. Jahmyr Gibbs foi destaque total aí pela terra, tá? Foram 116 jardas corridas com 2 touchdowns marcados. Amon-Ra St. Brown teve 112 jardas recebidas e 1 touchdown marcado. O Sam Darnold só não foi feliz nesse jogo, né? E os Lions venceram a batalha dos turnovers, como eu já citei. Aaron Jones ainda correu aí 93 jardas, anotou touchdown, fora algumas jardas aí recebidas também. E Justin Jefferson teve 86 jardas e 1 touchdown. A pergunta que não quer calar agora, pelo menos aqui pra mim, na minha cachola, tá? Como isso poderá afetar os Vikings? Ou, melhor, como isso afetará Sam Darnold? Será que isso pode derrubá-lo? Na sua temporada pelos Panthers,
Ele teve 4-0 no início da temporada, a primeira derrota veio e depois disso os Panthers degringolaram. Pode isso acontecer com os Vikings? Eu acho que não, porque querendo ou não, um time mais bem treinado e muito mais times, tanto no papel quanto o que a gente tem visto em campo, do que era o Carolina Panthers e do que é o Panthers hoje. Vamos esperar para ver, porque só os jogos futuros vão dizer se ele vai sentir ou não o baque de hoje. Não foi 100% culpa dele, mas porém todavia é Sam Darnold. Temos que esperar para ver se isso será ou não grave no caso dele. Bem, pessoal, este foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui suas opiniões sobre esses jogos, deixa sua opinião aqui sobre quais outros jogos eu deveria ter trazido. Eu poderia ter falado aí do Commanders, que sim, também perdeu o Jayden Daniels com uma lesão na costela. Vai ser de longa data essa contusão? Não sabemos, temos que esperar as notícias da semana para saber como que vai ser. Se vai ser dia a dia, semana a semana, se ele vai ficar fora da semana que vem. Vamos aguardar e esperar mais notícias sobre Jayden Daniels, mas o time venceu mesmo com o Mariota jogando e ele lançou aí pelo menos para 2 touchdowns. O negócio foi bom, também enfrentaram o Carolina Panthers, então foi um dia bom para os Commanders mesmo sem Jayden Daniels. Poderia falar aí também do jogo do Philadelphia Eagles? Poderia, mas assim, foi um jogo que não me chamou tanta atenção porque foi quase um jogo de um time só. Então, eles venceram. Óbvio que seus torcedores estão felizes pra caramba, mas porém, todavia, eu não entendi como um grande destaque para o dia de hoje, tá? Para esse vídeo. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre esses vídeos que eu não falei, sobre esses jogos que eu não falei, que você acha que deveria estar presente aqui. Eu quero saber, a gente conversa pelos comentários. Vamos embora para o nosso touchdown, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!